Olá, meu povo. Olá. Olá. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Suzana, Aglaeda. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Nayane. Boa noite, Gabriel Menezes, Cleide, boa noite, Alice. Vamos entrando aí, a Débora. Boa noite, gente. O Marcelo, o Marcos. Os Aromas da Terra Oficial. Boa noite, a Cida Araújo, a Silvana Sobral. A paz do Senhor para vocês. Gente, vamos entrando aí. Ana Paula Furtado. Olha aí, Souza de Juiz de Fora, Minas Gerais. O pessoal de Juiz de Fora já decidiu se é mineiro ou carioca? Porque tá mais pro Rio que para Minas, né? Boa noite para vocês de Juiz de Fora que tá aí. Sidney já tá na área, Austrália. Tá na área São Paulo, tá na área Brasília. Tiago, tudo bom? Vamos entrando. A Vaneide Ribeiro. Olá, gente. Josi, tudo bom? Fabrícia. Olha os mineiros aí, Mineiro Ai. Aqui em casa, gente, enquanto você está entrando, Jardim a Terra de Dolores. Não entendi. Aqui em casa não falta pão de queijo, café, frango com quiabo. Hoje foi frango com quiabo. Aqui em casa é mineiro total. Boa noite, gente. Boa noite. Tiago, boa noite. Vamos caminhar em Eclesiastes hoje. Se você pode pegar a sua Bíblia, né? A Bíblia, Eclesiastes, capítulo 6. Nós vamos juntos hoje. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Ok? Nós continuamos nessa saga do velho Salomão, um homem que na sua juventude construiu o templo do Senhor, que teve uma herança espiritual tremenda. Você sabe que Salomão não teve um dia só de guerra na sua história. Ele reinou 40 anos e foi 40 anos de paz. Porque quem lutou todas as guerras dele foi Davi, né? Quem batalhou, as mãos de Davi estavam tão sujas de sangue que Deus não permitiu que ele construísse o santuário. Davi queria construir o santuário, mas Deus disse: olha, você não vai construir, o seu filho vai construir, e é Salomão, né? E já a palavra Salomão já significa Shalom, pai da paz. Shalomon, pai da paz. Por quê? Porque a marca de Salomão foi paz. E talvez, tem gente que muito pergunta por que Salomão foi se envolver com tantas mulheres, por que ele teve tantas esposas, 700 esposas, 300 concubinas, porque naquela época, para se manter a paz, eram alianças, pactos políticos. Isso era a vida de um rei da época, mas infelizmente ele acabou absorvendo as práticas das mulheres com quem ele casou, e ele se desviou, mas retornou. É importante isso a respeito de Salomão, gente, porque Salomão ele se desvia, mas ele retorna. Já Saul não, já Saul ele termina a vida dele bem perto do final. Ele está numa necromante tentando falar com Samuel, uma mulher que falava com mortos, e aquela mulher fala na voz de Samuel, engana a Saul, e Saul acaba a vida suicidando, se jogando em cima da própria espada e com seu filho morto do seu lado. Então essa é a diferença de Salomão. Ele erra, ele peca, ele se desvia dos caminhos
do Senhor, ele passa a ser alguém profundamente pessimista, seco, árido, mas ele retorna. E Eclesiastes é esse retorno de Salomão. Ele ainda está com a alma seca, ele ainda está com o coração, porque Deus tira a gente do Egito, mas o Egito tem que sair de dentro da gente, ele está se desintoxicando, e me parece que o livro de Eclesiastes é quase uma catarse pessoal, uma forma em que ele encontra de escrevendo, fazer essa redenção da própria alma. Essa é a importância de se escrever, ok? E se falar. Falar, escrever, falar sobre a sua história, sobre a sua vida, ou escrever ainda é melhor, porque a escrita nos dá a capacidade de pensar mais naquilo que nós estamos prontos para falar, né, ou para escrever. Então, isso ajusta muita coisa dentro da gente. Quem fala pouco é mal ajustado, assim. Quem fala pouco sobre a sua vida, é importante que você encontre essas pessoas de confiança na sua vida, que a partir desse tempo de você falar, como eu estou dizendo, Eclesiastes é esse livro, é essa odisseia na alma de um homem que pela escrita, o pregador, a palavra Eclesiastes significa o pregador, ele vai se encontrando, ele vai se achando, tá bom? Vamos lá para Eclesiastes capítulo 6, Eclesiastes capítulo 6. Ele diz assim: vi ainda outro mal, eu vou tirar aqui o comentário, e não esquece que no final estou respondendo perguntas, você pode fazer perguntas também. Vamos lá. Eu vi outro mal debaixo do sol, Eclesiastes capítulo 6, vamos comigo, que pesa bastante sobre a humanidade. Então há um mal que ele vê pesar sobre os filhos dos homens. E ele diz: Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que nada lhe falta, e nada que os seus olhos desejam falta. Ele enxerga um homem que conquista tudo, mas ele diz a respeito desse homem: mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. Ele vê quase como um juízo divino, alguém que só corre atrás das coisas, o próprio Deus se encarregando do fato de não permitir que essa pessoa desfrute. É algo muito pesado, mas vem da maneira, da observação de Salomão. Salomão é um idoso, e durante toda a sua vida ele observou, e quando ele olhou para essas pessoas mesquinhas que fazem da vida um alvo de acumular coisas, ele enxerga que o juízo de Deus sobre essas pessoas é a incapacidade delas de desfrutar daquilo que elas conquistaram. E ele vê isso como o maior dos juízos. Imagine se você passa a vida toda correndo, como ele diz, atrás do vento, correndo para somar coisas, e você é impedido de desfrutar essas coisas, porque você não correu atrás do alvo supremo, que é Deus. E ele diz isso, Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E olha o que ele disse: e outros a desfrutam em seu lugar, e isso não faz sentido, é um mal terrível. Ou seja, ele diz que essas pessoas que geralmente têm essa mesquinharia, Deus vai entregar aquilo que eles construíram para outro desfrutar, seja um filho, seja um herdeiro, seja quem for, mas Deus vai transportar para alguém que ele tenha favor, para que tenha a pessoa que tem o favor de Deus. A pessoa que tem o favor de Deus consegue desfrutar daquilo que se conquistou. Não conseguir desfrutar das suas conquistas, Salomão ele vê como um juízo. Na verdade, ele diz que é um mal debaixo do sol. É como se essa regra, esse princípio basilar da humanidade é fundamental, que o homem que só corre atrás das coisas
não consegue desfrutar das coisas que ele correu atrás, e outro vai desfrutar no seu lugar, e ele diz que isso é um mal terrível, um mal terrível. E ele continua, vamos para o verso 3, olha só, ele diz: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, naquela época, quanto maior o número de filhos, significava maior riqueza. E, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Uau! Olha o que ele diz, olha o que Salomão diz nessa observação esse velho homem diz, sábio. Ele diz que a pessoa pode ter tudo, ele pode ter 100 filhos, ele pode ter toda a riqueza do mundo, mas se ele não desfrutar do que tem, uma criança que nasceu morta tem maior fortuna do que ele. Ele está dizendo, ele faz essa hipérbole, porque isso é uma hipérbole, né? Uma criança que nasceu morta, ele diz, nem tem um enterro digno, teve melhor sorte do que esse homem. Então, para Salomão, entenda aqui, gente, vamos parar um pouquinho aqui e olha para mim. Para Salomão, o maior juízo da existência humana é não desfrutar do bem que Deus tem colocado ao seu redor. Sim, Deus colocou uma família, se você não desfrutar a sua família, é um juízo. Para Salomão, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma igreja, Deus te deu irmãos em Cristo. Se você não desfrutar dessas coisas que Ele colocou ao seu redor, para Salomão, isso é um juízo. E essas pessoas que não desfrutam, ele diz que não é apenas uma tolice, ele diz que é um mal terrível. Para ele isso é o maior mal que existe debaixo do céu. Uma pessoa que tem acesso a um bem, mas tem uma incapacidade de desfrutar esse bem. E isso acontece tanto, gente. A pessoa tem uma família linda, tem uma esposa, um esposo lindo, pessoas construíram algo na vida, mas parece que a alma está tão ressecada, está tão árida, está tão incapaz de curtir o bem que Deus deu, de se alegrar com o que Deus deu. E Salomão diz que para essa pessoa, comparada a uma criança que nasceu morta, a criança teve mais sorte. Porque não ser capaz de sentir os sabores da existência, não ser capaz de sentir a emoção da existência, sabe? Tem gente que não consegue se emocionar com nada, não consegue ouvir uma bela música e sentir isso no seu espírito, não consegue enxergar uma beleza, não vai a uma praia, não consegue enxergar a beleza, não consegue respirar essa sinfonia cósmica em que Deus, com a sua batuta, está ali dirigindo para que os filhos dos homens provassem esse bem divino, esse céu que proclama a glória de Deus, esse firmamento que proclama as obras da sua mão, e um dia que fala com outro dia glorificando a Deus, e tudo isso aqui para nós, para nós. Salmos capítulo 8 diz: Jeová, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra, da boca dos pequenininhos e dos que mamam suscitaste louvor. Então disse eu: o que é o homem para que se lembre deles, e o filho do homem para o que visites? No entanto, um pouco menor que os anjos o fizeste de glória e de honra, o coroastes, colocaste sobre toda a tua criação e destes domínio sobre tudo que existe. Somos nós somos a coroa da criação, e tudo que existe para que nós venhamos nos deliciar em Deus, na obra da sua criação. E o homem que não consegue fazer isso, Salomão está dizendo aqui, ele está debaixo de maldição. Ele disse, ele está debaixo do maior mal do mundo, a incapacidade de usufruir do bem de Deus. E para ele é peso. Vamos para o verso 7 comigo, vocês estão comigo aí? Verso 7, olha só,
Ele diz: todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais satisfaz. Então ele está dizendo desse homem que o esforço é para a boca. Isso é um trocadilho poético. Então ele diz que o esforço é sempre para ter mais, para conseguir mais, mas ele diz que esse apetite de ter mais nunca acaba. Você sabe essas pessoas que dizem assim: quando eu conseguir isso, eu vou estar satisfeito. Elas conseguem, elas falam no estado presente, mas quando elas conseguem, elas já vão estar com outra atitude mental quando conseguiram, e elas vão estar querendo algo mais e não vão se satisfazer. Satisfaça na vida que você tem agora. Se você não consegue ser alegre na vida que você tem, você não vai conseguir ser alegre na vida que você almeja. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Se você sorrir nesse momento da sua existência, Deus vai te dar muitos motivos para rir lá na frente. Glória a Deus. Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Vamos lá, verso 8, ele diz: que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Olha só o que ele diz: não tem vantagem nem ser pobre nem ser rico. Ele diz assim, sabe qual a vantagem? Verso 9, ele diz: melhor é contentar-se com o que os olhos veem. Ele diz: melhor é se alegrar com o que você observa ao seu redor. E é isso que ele está dizendo. E ele diz aqui: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que deseja. Ele está dizendo: melhor é você usufruir, é melhor você saborear a existência humana, melhor você se alegrar com o que tem. Olha o que ele diz: do que está a sonhar do que você deseja. Tem tanta gente que vive sonhando, né? Vive sonhando, essa coisa de loteria, isso é um mal para a humanidade, gente. Se você soubesse, quando a gente estuda a sociologia, a psicologia social, e quando você vê essas pessoas que ficam jogando em loteria, você não sabe o que isso faz de mal para as pessoas, porque elas acabam nunca celebrando o que tem, sempre imaginando, quem sabe, todavia, que um dia conseguirá algo que irá mudar a sua vida e não consegue provar a beleza da sua própria existência. Ele está dizendo: é melhor contentar com o que se tem do que ficar sonhando, delirando com algo que não se tem, né? Essa é o mal de muito casamento hoje, porque está passando um momento difícil no casamento. A pessoa começa a delirar, ela começa a se lembrar de um namorado, de um momento no passado, de alguém, e começa a fazer comparações tolas, porque você não conhece se essa pessoa debaixo da mesma pressão que o seu esposo, que a sua esposa está. Você não consegue adivinhar como essa pessoa se portaria convivendo com você, né? E a pessoa delira a respeito de outra coisa, imagina, e quando a gente começa a imaginar outra coisa, a gente despreza o nosso presente momento, a gente acaba abrindo mão da absoluta importância do momento e abre mão por alguma coisa que poderia ter acontecido, que não aconteceu, ou que você espera acontecer. Aí uma pessoa dessa do passado, de repente você vê em um Facebook, vê em um Instagram, começa uma conversa, aí tudo degringola, acaba, de repente um casamento é perdido, e nem a substância de um casamento fica em pé, e nem o alvo emocional de uma aventura, porque quanto mais você chega perto da aventura, mais ela se distancia de você. É como uma terra que parece de longe para um náufrago, mas cada vez ela continua tão longe quanto você viu. Não existe solução para as pessoas que deliram sonhos que estão longe de si mesmo, porque sempre esses sonhos estarão mais longe. A nossa solução é celebrar aonde nós estamos, melhorar, saber usufruir de onde nós estamos e entender que nós podemos ir melhorando, mas vamos celebrando, passo sobre passo, preceito sobre preceito. Vamos para frente? Verso 10, vocês estão comigo aí? Olha só, ele diz: tudo que existe, sabe por que
que não vale a pena ficar perseguindo o vento desse jeito, mais coisas, achando que isso vai nos preencher. Ele diz, porque tudo que existe já recebeu nome. E ele diz, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. E ele vai falando sobre isso. Quanto mais palavras, mais tolice, e sem nenhum proveito. E ele termina dizendo aqui o verso 6, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol, ou depois que ele partir? Ele fala que não existe como prever o futuro, não existe como olhar para o amanhã e adivinhar, e portanto viva cada dia como se fosse o seu último dia. Ame como se fosse o seu último dia. Sempre beije o seu filho, celebre aquilo que Deus te deu, prove, desfrute aquilo que Deus te deu, como se sempre fosse o seu último dia. Vamos para frente. Eclesiastes capítulo 7. Nós estamos caminhando, vamos juntos. E ele vai, você vê Salomão, ele fazendo uma guinada no livro de Eclesiastes. Eu falei para vocês que Eclesiastes era uma catarse individual, era um processo de restauração interior, à medida que ele vai falando das suas dores, das suas ansiedades, da sua acidez, da sua raiva. Ele vai melhorando e ele vai aperfeiçoando. E agora, no capítulo 7, quase que como uma chave que se vira no 7, né, um número divino, ele vai, o número do descanso, né, sétimo dia o Senhor descansou. Eu acho que ele se descansa de toda a acidez, e ele começa a enxergar a vida de uma maneira diferente, e ele volta aos princípios de Provérbios. O capítulo 7 é um retorno, tá, gente? Vamos lá, olha o que ele diz. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E ele explica, não é que o pessimismo continua, ele diz, olha, porque é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Ou seja, ele começa a mostrar sobre a sabedoria, e ele diz que o momento da perda é muito mais pedagógico que o momento da conquista. Ele diz, o momento do choro é muito mais racionalizado do que o momento da celebração. Ele diz que nós precisamos de aproveitar muito a sabedoria das nossas dores, e pouca gente aproveita. Quando você passar uma dor na vida, essa dor ela só vai ser inútil se ela não for pedagógica. Se você não é capaz, todos os problemas que eu passei na minha vida, eu me lembro de alguns que eu passei aqui logo quando eu cheguei dos Estados Unidos, e eu estava vivendo um momento muito difícil, e eu me lembro de uns momentos difíceis que eu passava, e eu pegava a caneta e eu escrevia 10 páginas a respeito daquilo, e eu dizia, o que eu estou aprendendo aqui? Deus, o que eu estou aprendendo? Não vai ser perdido se eu aprender. Essa dor toda não vai ser perdida se eu crescer. Ela tem que ser pedagógica. Eu tenho que tirar algo divino desse momento. E é isso que ele está dizendo. Existe mais sabedoria nas lágrimas do que no sorriso. Há mais sabedoria. Se a gente aprender a escrutinar a nossa dor, nós vamos sair dela muito mais fortes. Se nós aprendermos a proverbiar, né? Se nós aprendermos a dar sentido ao que as pessoas hoje falam muito, né, em desenvolvimento humano, que é a gente aprender a dar outro sentido para a dor, a gente vai crescer. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele diz, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Ele está dizendo assim, olha, a tristeza vai te ensinar mais do que o sorriso. Obviamente, sorrir é muito melhor,
mas a tristeza vai te ensinar mais. É isso que ele está dizendo. Para o sábio, porque tem pessoas que elas usam a tristeza para ficar mais tristes. Elas usam a dor para sentir mais dor. E essas pessoas, não existe nada de bom no seu sofrimento, não conseguem de maneira nenhuma. Entenda, o cristianismo é baseado numa morte que gerou vida. Tudo que diz respeito à nossa fé é baseado num sofrimento que fez nascer a esperança. Então isso é quem nós somos, está em nós esse princípio básico que Salomão enxerga aqui no livro de Cantares, de Eclesiastes, né? Cantares é depois. Vamos lá. Olha o que ele diz no verso 5: é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. E ele continua dizendo: tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, imagine espinhos pegando fogo debaixo num fogão a lenha. Ele diz: assim é o riso dos tolos, isso não há sentido. Ele continua dizendo: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Olha o que ele diz: o oprimido, a gente tem que ter cuidado nesse momento, porque existe uma opressão sobre nós estamos vivendo um momento de opressão, né? E ele diz que se não ter cuidado, a opressão transforma até o sábio em tolo. Tem gente que é até sábia que nesse momento está fazendo tolice, está escrevendo tolice, está dizendo tolice, Por quê? Porque a opressão ela tem essa capacidade de transformar o sábio em tolo. Olha o que ele diz: o fim das coisas. Que coisa linda isso aqui, gente. Eu amo isso aqui. Isso é pelo que eu vivo aqui. O fim das coisas é melhor que o início delas, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Ele está dizendo: olha, o fim vai provar a energia do começo. O fim vai provar a motivação do começo. O fim vai provar se no meio eu soube revisitar os meus alvos. O fim vai provar se eu fui reanimado no meio do caminho. O fim define tudo. Se você está no meio, calma o seu coração. O fim vai te mostrar tudo. O fim vai te revelar tudo. É melhor o fim das coisas que o começo delas. Vamos lá. Todo mundo começa com energia, né? Eu quero saber quem termina. O último verso do livro de Daniel, se você for lá no livro de Daniel, o último verso diz assim: e tu, porém, vai até o fim. Toda promessa na Bíblia é para quem vai até o fim, gente. Lá na Apocalipse está: ao que vencer, eu darei o meu trono, como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Ao que vencer, quem permanecer até o fim será salvo, a Bíblia diz. Tudo fala do fim, o fim revelará todas as coisas, tá bom? E é por isso que as pessoas têm que acabar o que começam. Ouça bem, você não vai se respeitar se você começar algo e você não terminar. Existe algo que vira, uma chave que vira dentro de você quando você termina o que você começa. É um autorrespeito. Você começa a acreditar em si mesmo. Mas as pessoas que começam algo, ouça bem, se você começa algo, ainda que com peso, ainda que com dor, ainda com choro, termine. Porque se você não terminar, você vai perder o respeito da pessoa que você mais precisa, você mesmo. Se você deixar de se respeitar, e entenda, olha só, autorrespeito, ele não é objetivo, ele é subjetivo. Eu não decido assim, eu vou me respeitar e eu começo a me respeitar, não. Eu me respeito quando eu caminho na vereda do respeito, quando eu começo e termino, eu me lembro, eu tinha um amigo pastor, eu vou falar, eu tinha um amigo pastor,
e a gente tinha uns 3, 4 amigos. Eu era o mais novinho, mas esse nosso amigo, ele tinha uma esposa. Essa esposa, irmão, era o pior ser humano que eu já conheci na minha vida. E olha que eu já conheci muita gente. E eu falava, meu Deus, eu não sei se eu tinha estrutura. E a gente conversava com ele, e eu falava, rapaz, você é o Abraão, você é o pai da fé. Você é Moisés, você é o pai da paciência. E a gente brincava. E assim, esse homem, ele sofreu durante um bom tempo. A sua esposa ficou enferma, teve câncer, e ela se tornou mais rabugenta ainda. Nós íamos visitá-la para orar por ela, e eu me lembro das agressões que ela fazia com a gente, porque a gente estava ali para orar. E esse homem ficou do lado. No dia que eu estava no velório da esposa dele, eu vi alguém que eu aprendi a respeitar, porque aquele homem foi até o fim. Foi até o fim. Irmãos, quanta gente não consegue ir até o fim, não entende que existe uma recompensa. É engraçado, né? Aquele homem casou outra vez. Ele casou 1 ano e meio depois com um dos seres humanos mais belos que eu já conheci na minha vida. Foi uma coisa incrível. Agora, quem não vai até o fim geralmente casa com alguém pior. Desculpa, é a minha observação, né? Vamos para frente. Isso é delicado. Quem sabe eu venho usar uma live para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Tem muita gente pedindo para me falar sobre divórcio e novo casamento. Vamos aqui. Ele diz, não permita que a ira te domine o seu espírito, pois a ira aloja no íntimo dos tolos. Se você, olha, não sou eu que está dizendo, Salomão está dizendo, se a ira ela fica alojada dentro de você, é porque você está tendo um vislumbre de tolice, você está tendo um comportamento de tolice. Ele diz, a ira fica alojada dentro do tolo. Olha o que ele diz aqui no verso 10, gente, nós estamos 7:10, olha que impressionante. Ele diz, não diga, porque os dias passados foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ele está dizendo, se você disser, porque, oh meu Deus, eu era feliz e não sabia. Ele está dizendo, isso aqui não é sábio falar isso. Sabe, essas pessoas que dizem assim, olha, antigamente era tão bom. Ele está dizendo, não é sábio fazer esse tipo de expressão. Toda vez que você fala isso, de alguma maneira, você está ativando uma fase, né, como a parte elétrica, que tem várias fases. Quando você fala expressões como essa, você ativa uma fase negativa dentro de você, né, que desequilibra todo o destino, o bom destino que Deus tem para você. Vamos para frente. Olha só, eu vou para o verso 16, está comigo aí? Olha o que ele diz. Impressionante isso aqui, gente. Depois você pode ler tudo, mas verso 16, ele diz, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruiria-te a ti mesmo? Você sabe, todo mundo que tenta colocar padrões tão altos para si, de forma que essa pessoa, ela destrói a sua autoestima com esses alvos inacessíveis, essa pessoa está destruindo a si mesmo. Ele está dizendo, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você vai acabar destruindo a si mesmo. Todo mundo que tenta colocar padrões tão altos de comportamento, tão altos, que todo mundo que tenta, não só para si mesmo, mas para as pessoas que estão ao seu redor, de alguma maneira elas estão se destruindo e destruindo as pessoas que estão ao seu redor. Olha o que ele diz, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque senão você vai morrer antes do tempo. Ele diz que existe uma impiedade que atrai a morte, um tipo de impiedade que atrai a morte.
e que os ímpios geralmente morrem antes do seu tempo. Ele vai falar disso aqui na frente. Ele diz assim: é bom reter uma coisa sem abrir mão da outra. Que coisa impressionante que ele fala aqui. Eu podia falar 30 minutos sobre esse assunto aqui. Olha só, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme ao Senhor evitará ambos extremos. Sabe, tem gente que acha, que pensa que para ter algo tem que abrir mão das outras. Para ter uma vida profissional abundante tem que abrir mão dos relacionamentos profundos, de amizade. Para ter crescimento financeiro tem que abrir mão do tempo com a família. Ele está dizendo aqui, gente, equilibre a sua vida. Não é bom viver em extremos. Ele está dizendo, não é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Ele diz, a vida, a felicidade na vida está no equilíbrio que nós damos para as ênfases. Ênfases. Você precisa equilibrar as ênfases da sua vida. A vida, outro dia eu parei até dei um trocado para um garoto, porque geralmente você vai nesses sinais, tem um garotinho jogando ali 2 bolinhas, 3 bolinhas para cima. E outro dia eu vi algo tão interessante, que era um garoto novinho que estava jogando 5 bolas, 5 bolinhas. Eu falei, que impressionante. Eu até preparei ali um dinheiro melhor para ele. E ele jogava 5 bolinhas. E na hora, Deus disse para mim, assim é a sua vida. Você precisa tocar nas ênfases da sua vida. A bolinha, ele batia a bolinha, jogava, batia a bolinha na mão e jogava, batia. Então a vida é assim, eu tenho que tocar na minha vida da paternidade, eu tenho que tocar no meu cuidado com a minha esposa, eu toco no meu cuidado, no meu ministério, eu toco na minha vida profissional, eu toco na minha vida financeira, eu toco, e eu preciso de equilibrar isso, movimentando linearmente, com esses movimentos conjuntos, porque Salomão diz, não é bom fazer algo e abrir mão da outra coisa, porque isso é tolice. Ele está dizendo. Vamos para frente. Ele diz aqui no verso 19, a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por valentes. Ele está dizendo que se você dedicar-se à sabedoria, você vai guardar a sua vida do mal. Você vai olhar o mal de longe e vai evitá-lo. Olha só, olha que impressionante que diz aqui, gente. Essa aqui você vai gostar. Verso 21, tá? Olha só. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Sabe o povo da sua rua? Sabe o povo? Vamos chamar de povo. Aquele povo que lá trabalha com você, olha o que ele diz. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Que ele está dizendo, se você procurar, você vai ver que até as pessoas mais íntimas de você um dia falaram mal de você. Salomão é idoso, é sábio. Ele está dizendo, olha gente, eu já vivi demais. Eu sei que ninguém resiste uma rodinha de conversa. Se você der atenção demais, você vai descobrir aquilo que você não quer descobrir. E ele fala mais, olha só, verso 22. Eu queria ver os comentários nesse momento aqui, porque ia ser muito comentário. Olha o que ele diz aqui no verso 22. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Você... Olha, Salomão já viveu, gente. Ele já viveu, ele está quase morrendo. Ele entende. Ele diz: olha, não ligue porque os outros falam. E se você ligar, você vai descobrir que as pessoas mais próximas já falaram mal de você. E ele continua dizendo. E ele diz assim: pois no seu coração você sabe que você também já falou muito mal das pessoas. Ai, ai. Relax, gente. Relax. Tô nem aí, falem de mim. É o que Salomão está dizendo aqui, né? Ele já venceu tudo isso, gente. Vamos lá. Olha no verso 23, que impressionante. Tem muita gente que pergunta, mas como eu vou absorver sabedoria? E eu falei um pouco do caminho da sabedoria, que ela tem que ser
Você não absorve sabedoria de uma vez só, você vai absorvendo princípios, colocando esses princípios, transformando em ações, em comportamentos, então você passa para outro princípio. Mas ele diz aqui, ó, tudo isso eu examinei mediante a sabedoria. Ele diz que a vida ele examinou mediante a sabedoria. E ele diz aqui, mediante sabedoria, e diz, eu estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. Ele diz, eu queria ser muito sábio, mas é uma coisa que é um presente de Deus. E ele diz, a realidade está bem distante e é muito profunda. Quem poderá descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender a investigar e a buscar sabedoria e as razões das coisas. Olha que interessante. Sabedoria, como ele cresceu em sabedoria. Ele está se lembrando como ele cresceu. Ele diz, eu me dediquei a aprender, ter uma alma de observação pedagógica, a investigar, não é só aprender, investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Que é isso? As motivações. Ele queria saber a razão de ser. Ele não queria olhar superficialmente para as coisas. E é isso que é sabedoria. Né? No capítulo 8, vamos para o capítulo 8. Ele diz, quem é como sábio? Ele pergunta, quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Aqui no capítulo 8, ele volta a dizer aquilo que ele fala em Provérbios. Ele diz que o seu destino vai depender de pessoas que vão ter um poder de rei na sua história. Na sua história vão ter pessoas que ou vão catapultar você para o seu próximo tempo, ou vão te resistir para o progresso do próprio próximo tempo. E essas pessoas ele chama de reis. Mas ele disse isso em Provérbios, ele está dizendo agora. E o seu avanço está diretamente proporcional como você trata essas pessoas que estão em esquinas da sua existência, essas pessoas que são pontes para o seu destino, essas pessoas que são a ligadura do ambiente que você está agora para o seu próximo ambiente. E ele diz assim, verso 2 aí, ele diz, este é meu conselho, obedeça às ordens do rei, ou seja, se há uma pessoa dessa no seu caminho, honre essa pessoa, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse a deixar a presença do rei. Ou seja, se essas pessoas são pessoas do seu destino, trate essas pessoas com esmero, não saia de qualquer maneira da presença deles, e insista na companhia dessas pessoas quando elas estão disponíveis. Você se aprofunda em relacionamento com pessoas que são pessoas do seu destino. Ele está dizendo isso aqui. Não se apresse para deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. Ou seja, cuidado na presença dessas pessoas para você não tomar partido de coisas erradas. E ele vai ensinando, depois você pode ler, não vou ter tempo para fazer tudo isso, mas ele vai ensinando como se portar na presença de alguém de destino. Quem obedece às ordens não sofrerá mal algum. Ele está no verso 5 aqui. No verso 6, porquanto há uma hora certa também, uma maneira certa de agir em cada situação diante de um rei, diante de uma pessoa, diante de um ser humano que Deus estabeleceu para te ligar ao seu destino. Há um jeito certo de andar. Nós não estamos falando de bajulação, nós estamos falando de princípios divinos, de compreender as pessoas que têm nas mãos delas uma chave para o seu próximo tempo. E Salomão é claro nisso. Se você desonrar essas pessoas, você não vai chegar, porque não, mas eu honro a Deus. Não, você não honrou a Deus, você não honrou as pessoas que Deus colocou. A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão que vê, você não ama a Deus que não vê. Se você não obedece o seu irmão que vê, você não obedece a Deus que vê, a Deus que não vê. Olha no verso 9 que ele diz aqui, tudo isso eu vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do céu. Há ocasiões que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade.
Ele diz, olha, eu enxerguei na vida que todo mundo que se propunha manipular outras pessoas se tornava infeliz. Ouça, deixa eu dizer algo para você. Se você gosta de manipular pessoas, você tem uma tendência de um espírito de Jezabel. Jezabel na Bíblia é um espírito manipulador. Se as pessoas não querem fazer uma coisa, você luta para que elas façam, apesar de elas estarem convencidas que não querem, de alguma maneira você está tentando manipular. As pessoas podem até fazer o que você quer, mas a Bíblia diz que você vai ser infeliz naquilo que elas fizerem. Está aqui, ó. Ele diz, eu vi pessoas que manipulam as outras, mas eles faziam isso à custa da própria felicidade. Você vai deixar alguém infeliz e você vai ser infeliz, porque manipulação, se você quer amedrontar a pessoa, gente, cuidado. Tem gente que quer fazer, quer que o pai ganhar pai para Jesus, tentando manipular com medo, tentando manipular com mentiras. Pessoas que contam testemunhos mentirosos para tentar ganhar alguém para Jesus. Isso vai fazer você infeliz e mais, vai fazer com que essa pessoa tenha uma conversão falsa. Porque conversão baseada numa mentira é uma conversão falsa, uma conversão de verão, é uma conversão que logo acaba quando vier a primeira luta, a primeira prova. Tá bom? Vamos para frente, eu quero terminar aqui. Verso 16, eu vou terminar. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos veem o sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito, e ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Ele diz, no final das contas, quando eu avaliei tudo o que acontece na terra, ele diz, não dá para entender as coisas que Deus faz, muitas vezes. Entenda, irmãos, existe um caminho humano que Deus colocou de princípios, mas existe um campo para a soberania de Deus, e muitas vezes nessa soberania de Deus acontecem coisas incoerentes aos nossos olhos, mas que vão ter um propósito futuro ou eterno que diz respeito a Deus. Então ele está dizendo a respeito disso, que apesar de ter padrões de sabedoria, nós precisamos sempre dar o espaço e central para a soberania de Deus, que muitas vezes Deus vai fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, para os fins que Ele quer e da maneira que Ele quer, e Deus não tem que dar satisfação a ninguém, Ele apenas segue o conselho da sua própria vontade, né? E ele termina aqui, vamos falar, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não a encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar porque elas estão em Deus. Amém? Vamos para as perguntas de hoje. Vamos lá, até pergunta aqui, kkkk, verdade, mas vamos para essa aqui. Como não ficar amargo como Salomão na velhice? É uma boa. Primeiro, não permitir que o seu coração se afaste de Deus, que é a fonte de toda doçura, né? Que nos humildece, né? A presença de Deus nos humildece. A presença de Deus moraliza a nossa consciência. A presença de Deus apacenta nossas fomes, as nossas sedes, as nossas latências malignas. A presença de Deus coloca a carne debaixo dos nossos pés. Então, o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Estar preocupado com o que Deus pensa continuamente, faz com que essa amargura não entre dentro de nós, porque a amargura vem do pecado. Lá em Salmos, o salmista diz, enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se ressecaram. Quase que quando você permanece no erro contínuo, seus ossos vão secando. Você vai ficando amargo. Quando a pessoa ela insiste na falha, mesmo sabendo que é falha, tem um comportamento agressivo, não submete a vida a uma transformação, tem um comportamento iracundo, não muda, sabe? Tem problemas sérios
em algumas áreas da vida, gosta de abraçar a depressão, a tristeza, sabe, sempre julga pessoas, não se propõe uma mudança. O que vai acontecer com essa pessoa? Os ossos vão secar, é o que a Bíblia diz. Os ossos dessa pessoa vão secar. Essa pessoa vai amargurar dentro de si mesmo. Essa vida ensimesmada, que olha apenas para si, que tem um umbigo como o seu próprio rei, e não se submete à verdade de Deus, vive para ser servido. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Então essa pessoa que não vive o ideal divino, obviamente ela vai pelo caminho da amargura, ela vai pelo caminho da dor. Vamos lá. Vamos para frente aqui. Lua Fonte. Durante a vida de Salomão, ele nunca passou por guerras, apesar dos seus pecados. A guerra que ele passou foi existencial. Olha, gente, talvez você diz assim, pastor, por que Salomão não colheu o fruto da sua falha externamente? Por amor a Davi. Entenda a repercussão de você deixar uma herança espiritual. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi uma profecia, primeira vez, gente, uma palavra, foi eu não era nem convertido direito ainda, eu fui a uma vigília, sabe, vigília mesmo. Busca a Deus, aquela vigília que começa às 10 horas da noite e acaba às 5 da manhã, não sei nem como eu fui parar ali, mas eu fui na vigília. Uma mulher se levantou, e a primeira vez que Deus falou comigo dessa forma, e eu estava lá no meu lugar, lá pelo último banco, e essa mulher veio, colocou a mão no meu ombro e disse assim, eu sou o Deus da sua avó. Porque a minha avó, e gente, é uma mulher de oração, ninguém sabia aquilo ali. É uma mulher de oração, e Deus disse, eu sou o Deus da sua avó. E ela começou a falar assim, o que eu vou fazer na sua vida é honrar as lágrimas e as orações daqueles que vieram antes de você. Eu recebi uma palavra aquele dia, foi transformador para mim. Deus me deu um livramento de morte naquele dia. Eu saí daquela vigília e eu estava andando na rua, eu fui ser assaltado e deram 5 tiros em mim e as balas passaram de um lado do outro. Essa mulher, enquanto falava, ela dizia assim, Deus hoje está fechando a sua sepultura. E por quê? E eu nunca mais esqueci daquilo. Por quê? Porque ela começou dizendo, eu sou o Deus da sua avó. Por que Salomão não herdou guerras? Porque Deus honrou a Davi. Que todo momento ele dizia, eu sou o Deus do seu pai Davi. O seu reino não será cortado por causa do seu pai Davi. Quando o filho de Salomão, que era Roboão, cometeu uma tolice e o reino foi cortado entre duas tribos e mais 10, então foi Roboão e Jeroboão, Deus disse, olha, você não perdeu tudo por causa do amor do meu servo Davi. Então é por isso que os pecados dele não foram visitados de uma forma mais contundente. Por isso, gente, vamos deixar uma herança espiritual, que a nossa fama diante de Deus proteja os filhos dos nossos filhos. Quando o inimigo for chegar nos filhos dos nossos filhos, ele vai saber, não, tem um avô lá, que era um homem, que era uma mulher de Deus, que dobrava os joelhos, eu não tenho autoridade nessa casa. E é isso é herança poderosa, aleluia, glória a Deus. Isso é poderoso demais, gente. Vamos aqui para frente. Como equilibrar as coisas da vida sem ser medíocre em todas? Eu acho que é você fazer tudo, que ele diz aqui, tudo que vier nas suas mãos, faça segundo a sua força. É você ser excelente, mas você não ser escravizado pelo perfeccionismo. É você amar o que faz, sem perder de alvo aquilo que você vai fazer. É você se entregar à preparação, sem se alegrar com que você se preparar para o próximo momento, sem perder a alegria do momento que você está vivendo agora.
E esse equilíbrio, lembra das bolinhas que eu falei? E esse equilíbrio vai colocar a sua vida no track, vai colocar a sua vida no trilho para o crescimento contínuo, mas para a celebração contínua também. Tá bom? Vamos para frente. Aqui, vamos lá. Salomão foi uma influência demoníaca? Do caso, você está dizendo se Salomão sofreu uma influência demoníaca. Eu acredito que sim. Né? Imagine uma mulher fenícia que ele tinha, que adorava Baal e Semíramis. Que Baal sacrificava. Imagina uma mulher dele, que ele amalequita, que ele adorava Moloque, que colocava as crianças na mão de Moloque. Imagina, que sacrificava humanos. São entidades malignas em que ele permitiu, ele consentiu com isso acontecendo dentro da casa dele, dentro da família, as mulheres, sabe, outros deuses ali, e isso foi corrompendo o coração dele. Tá? Foi uma influência demoníaca que era para ele repreender e não repreendeu. Vamos lá. Mas para atingir a excelência, a performance diz que tem que haver o desequilíbrio. E agora, como? Para atingir a excelência, a performance diz que tem que haver o desequilíbrio. E agora? Eu não acredito que tem que haver um desequilíbrio para atingir a excelência. Como eu disse, você deve ser excelente, sem ser perfeccionista. Você deve ser esforçado, sem ser esfolado. Você deve celebrar o presente momento, sem perder de vista a proposta divina para o futuro. Eu acho que o equilíbrio faz parte do progresso, sabe? As pessoas que são completamente... Isso é um problema hoje. Às vezes as pessoas vivem desses testemunhos, eu vou colocar entre aspas testemunho, de pessoas que conquistaram, e elas ficam tão entusiasmadas que elas perdem a alegria do momento que elas estão vivendo, são absorvidas por uma coisa que poderia ser e deixam de viver a vida. A vida tem que ser equilibrada. Eu preciso celebrar o meu momento e crescendo. A Bíblia diz que olha o que a Bíblia diz: o caminho do justo é como a luz da manhã. A luz da manhã é como está escuro, aí ela aparece, aí fica vermelhinho, porque você vai vendo e vai... O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, 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 crescendo até ser dia perfeito. E é isso. A gente vai aproveitando a luz que vai nascendo até ser um dia robusto. É isso que eu creio. Vamos lá. Vamos para frente. Salomão foi de princípios morais foi de princípios morais verdadeiros? Sim, ele foi de princípios morais verdadeiros. Você sabe que quando Deus te marca, aquela marca é indelével. Os dons e a vocação divina são irrevogáveis, segundo o Tiago. Então, o que acontece? O que Deus fez em você não é apagado, por mais que você deixe. E quando você retorna para o caminho, aquilo floresce outra vez, porque faz parte de uma construção eterna que Deus fez dentro de você. Vamos para frente. Como reconhecer um ímpio no meu dia a dia? O ímpio cogita as coisas da impiedade. Ele se porta com impiedade, ele desfaz das coisas de Deus, ele submete tudo ao Deus do seu próprio estômago, das suas próprias vontades, né? Ele tem apenas 2 filhas, Adá e Adá, é um ser humano que não se preocupa com ninguém, é um indivíduo que vive... Entenda, existem pessoas que não são servas de Deus, mas são naturais. A Bíblia diz que existe o homem natural, existe o homem espiritual, existe o homem carnal, que é um ímpio. Então tem pessoas que nem receberam Jesus, mas são pessoas naturais, não são pessoas ímpias. Agora, tem gente ímpia, que tem comportamento ímpio. Esse você corre dessa pessoa. Gente, acabou meu tempo, infelizmente. Amanhã